Nós iremos nos concentrar em nossa meditação nesta manhã nos versículos de número 1 a 8. Eu lerei e peço aos irmãos que estejam atentos à leitura do texto sagrado. Poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Curve a sua fronte e vamos orar mais uma vez, buscando a iluminação do Espírito do nosso Senhor, Espírito este incumbido por Cristo Jesus, para nos ensinar a respeito dele mesmo e das suas palavras. Oremos. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nos achegamos a Ti, nesta manhã bendita, dia do Senhor, dia em que o Senhor levantou dentre os mortos o Logos, e nós, ó Deus, nos regozijamos em Teus feitos, em Tuas gloriosas ações em favor do Teu povo. Fizeste tudo isso, ó Deus, não por nós em particular, mas para que o Teu nome seja exaltado. Pois na medida em que o Senhor se deu a nós, deu-te a conhecer a nós, os Teus filhos, o Senhor nos concedeu gloriosamente o Teu amor, a Tua paz, a convivência santa com o Senhor, a vivificação e a habitação do Teu Espírito Santo. Ao fazer isto, de fato o Senhor nos deu o que de melhor poderia nos dar. Não há nenhum bem desta vida que possa suplantar a medida de graça a nós concedida a partir da regeneração dos nossos corações em Cristo Jesus. A Tua graça, Senhor, é melhor que a vida. A Tua graça, Senhor, bastou para Paulo, e é o que nos basta. Se o Senhor tirar tudo de nós, não nos tire a Tua graça. Famílias, bens, prazeres, conceda-nos, ó Deus, acima de tudo, o Teu reino. Senhor, nós estamos lutando nesses dias maus contra forças que se levantam antagônicas ao Teu Filho Jesus e ao reino dele. Foi o Senhor que nos inseriu nesta guerra santa. Foi o Senhor mesmo que determinou esta aflição, esta objeção e conflito entre a semente da mulher e a serpente. Somos em Cristo, ó Deus, mais do que vencedores.
Não pode passar em nossos corações a hipótese da derrota. No entanto, ó Deus, para vencer esta guerra, que Cristo Jesus mesmo já decretou o final dela, somos submetidos por Ti a diversas batalhas. E é em meio a elas que o Senhor há de se mostrar forte, poderoso, completamente suficiente, de modo que a igreja jamais se engane, que a vitória que ela obtém vem tão somente das Tuas mãos dadivosas, paternais, amorosas. Conceda-nos nesta manhã, portanto, ó Deus, compreender o meio pelo qual o Senhor se serve para que as gerações Te temam, a educação pactual. Conceda a mim sabedoria ao lidar com o texto bíblico, a fim de expô-lo a Deus com fidelidade. E fique ressaltado a glória de Teu Filho Jesus. É em nome dele que nós oramos, crendo na Tua ação poderosa sobre nós nesta manhã. Amém. Meus irmãos, o povo de Israel foi um povo renitente, que por diversas vezes, infelizmente, prevaricou contra o Senhor. O Salmo 78, dos versículos de número 9 até o final dele, nos fala, infelizmente, dessas prevaricações cometidas pelo povo de Israel contra o Deus da aliança, na sua travessia no deserto. Nós podemos ver descritas estas prevaricações no livro de Números, particularmente, onde Deus prostrou a maioria daquela geração que saiu do Egito, rumo ao Sinai e depois então rumo à terra prometida. E Deus, como nós sabemos, levantou a segunda geração dos filhos para cumprir neles as suas promessas feitas aos patriarcas. Então no Salmo 78, no versículo 9, vamos fazer essa leitura. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Depois, mais adiante, nós poderíamos fazer outras leituras, mas veja aí o versículo de número 32. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor, se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Irmãos, estas prevaricações, sucedidas pela bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre aquele povo de Israel, estão presentes também a quem Asaf e não Asaf, porque é uma transliteração, então o certo é dizer Asaf. Estão presentes também no povo a quem o nosso irmão dirige a sua palavra. Como nós sabemos, meus irmãos, os salmos, eles cobrem toda a odisseia redentiva do Senhor Deus em relação ao povo de Israel. Nós bem sabemos que a inspiração também atingiu a edição do livro dos Salmos, e portanto há um programa bem definido para que estes salmos fossem utilizados no dia a dia do povo de Israel, nas sinagogas e também no templo em Jerusalém. De sorte que nós temos nos primeiros 2 salmos
o propósito deste livro. E assim, os 5 livros que nós temos organizados, eles falam a respeito da dinastia davídica, de como Deus operou neste povo, desde a sua retirada do Egito, falando a respeito das ações divinas em relação a eles, tendo sobretudo a figura de Davi, não é sem razão que ele é um dos principais salmistas, e a bondade do Senhor que acompanhou e guardou a sua descendência. Mas no livro 3, que começa no Salmo 73, nós temos a parte sombria dos 5 livros que compõem os Salmos. É justamente a ocasião onde parece que todas as ações de Deus cairão por terra, ações essas que visavam guardar o povo de Deus e cumprir neles as promessas feitas aos patriarcas. Parece que as coisas não vão bem. Assim como, por exemplo, aconteceu com a dinastia davídica. E Asaf se dirige a estes que estão prevaricando contra Deus, assim como aquela geração que saiu do Egito. Mas como eu disse, os salmos foram editados, e a ocasião da sua edição, que aqui estamos lendo, onde temos esse 3º livro, é justamente na geração pós-exílio. Veja que interessante, o Salmo fala de uma ocasião das dinastias em Israel, mas ele recebe uma edição final de 5 livros para a geração pós-exílio. Por isso que é importante ler este Salmo, também lendo Zacarias, Malaquias e Ageu. E assim também, meus irmãos, veja que interessante. Deus exilou o povo por conta das suas prevaricações, da sua infidelidade, fez com que o povo retornasse do exílio, restaurou os muros e o templo em Jerusalém, como nós temos narrado nos livros de Esdras e Neemias. E a despeito dessas ações benfazejas do Senhor Deus, da sua fidelidade a si mesmo, fazendo cumprir no povo as suas promessas, o povo continua prevaricando contra Deus. Se há uma nota constante de ação do povo de Israel, é o seu desvio, a ponto do profeta Ezequiel denunciar pecados ainda mais graves do que o próprio paganismo que cercava Israel cometia. O povo de Israel, meus irmãos, sacrificou seus filhos aos deuses pagãos. E o Senhor fala a esta geração pós-exílio, através do Salmo 78 editado, para o culto em Israel. E o que ele reivindica mais uma vez é que o povo retome os padrões de fidelidade e expressem nas suas vidas a aliança de Deus. A graça de Deus é poderosa para tanto. E o que Deus requer de nós nesta manhã é que voltemos os nossos olhos a este padrão glorioso estabelecido por Deus, o meio pelo qual Ele se serve para estabelecer a piedade poderosa no meio do seu povo. Qual é este meio? A educação pactual. A razão pela qual, infelizmente, meus irmãos, as gerações prevaricaram contra Deus é pela omissão, negligência, displicência do povo em se adequar ao meio dado pelo Senhor. A educação pactual que tem base na sua palavra. Se nós estamos preocupados com as gerações vindouras, dos nossos filhos, netos, bisnetos e aqueles a quem Deus assim chamar dentre os nossos. Se nós estamos preocupados, é necessário que tenhamos de fato esta convicção. Os filhos dos crentes, infelizmente, desviam-se. Mas na maioria esmagadora das vezes, meus irmãos, é pela inconsistência dos pais. É óbvio que Deus cobrará de cada um o seu pecado. Os pais e os filhos.
Mas a nossa confiança no meio adequado, dado por Deus, é importantíssimo para a edificação da nossa casa. E nós vamos ver na palestra que se seguirá ao sermão desta manhã, que os nossos inimigos, aqueles que são oponentes à verdade de Deus, sabem muito bem o poder da educação. E se utilizam dela para assegurar não apenas que uma geração se estabeleça, mas gerações inteiras, sucessivas. Se alguém está preocupado com o encapetamento das nações, eu quero lhes dizer, meus irmãos, que esta é a ação mais superficial do diabo. É penetrando nas mentes dos homens, formatando-lhes a visão de mundo que eles têm, que Satanás é de fato descrito no livro de Apocalipse como o enganador das nações. Ele trabalha por atacado e o meio que ele usa é ocupar a filosofia e assim por diante todas as áreas da vida humana. Pois se é verdade que o conhecimento possui hierarquia, e nós precisamos de um conhecimento que vá além das ciências praticadas por nós, precisamos de uma filosofia científica, é óbvio que ele vai se ocupar deste trabalho. E nós vamos ver, meus irmãos, que as concepções filosóficas antagônicas ao cristianismo são de fato diabólicas, enganadoras, que realmente foram confeccionadas no mais profundo do inferno. Daí a necessidade de nós atentarmos para a mensagem desta manhã. Vamos ver o que Deus tem a nos falar. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Aqui está a convocação divina para a educação pactual. Não há opção para este povo. É Deus mesmo quem conclama. É diferente de Deus se dirigir ao povo em termos opcionais. Não, a mesa de negociação não está aberta. Deus não está pedindo favor ao povo. Os filhos da aliança pertencem a Deus. E Ele exige, Ele ordena que os pais ouçam a sua voz. Mas é interessante como o salmista faz isso. Quem fala é Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, incline os meus ouvidos. Mas é como se Deus falasse. Aqui temos o que também ocorre, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, em que ele fala que o evangelho é dele. Ele diz que o evangelho é de Deus, que o evangelho é de Cristo e que é o meu evangelho. Tal é a convicção de Paulo acerca da origem divina do evangelho e como ele deve ser completamente absorvido pela mente do apóstolo, que ele se refere ao evangelho não de uma forma soberba, como se ele ajudasse a fazer o evangelho. Não, o conteúdo do evangelho é inegociável, não há como mexer. Mas Paulo assim se refere ao evangelho porque ele tem convicção plena da sua origem divina e a fidelidade que lhe é devida para transmitir esta mensagem. E também, meus irmãos, porque o evangelho diz respeito não apenas a um conteúdo. Fato é que o evangelho pertence a Deus, é uma mensagem, mas ele tem efeitos sobre a vida daqueles que creem. Então o evangelho é meu, mentalmente absorvido e eticamente expressado. A ideia, portanto, aqui é de levar o povo de Deus não apenas a uma atividade cognitiva, mas a uma atividade cognitiva que tem desdobramentos éticos. Aliás, a própria escolha pela
ordem divina, a ação divina, pelos decretos de Deus, é uma opção ética daquilo que se deve efetivamente conhecer. Eu escolho conhecer adequadamente. E o que eu devo escolher para conhecer? A lei do Senhor, a sua palavra bendita. Como vimos ontem na nossa palestra, não há como dissociar ética de estética ou epistemologia no contexto das Escrituras. É por isso que ele se refere, mas ele diz: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Reforça o seu ponto acerca da ação que se deve empreender pelo povo de Deus interessado na educação pactual. Não é uma educação de transmissão de conteúdo, mas ela tem um propósito de despertar as mentes. Quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Provérbios, nós nos deparamos com expressões enigmáticas. Se você, por exemplo, abrir o capítulo 26, e uma das razões de o livro de Provérbios ter sido discutida a sua inspiração nos primeiros anos da igreja, é justamente por essa passagem, onde nós temos lá um versículo e diz, para nós não respondermos ao tolo, e no versículo seguinte, para nós respondermos ao tolo. Afinal, é para responder ao tolo ou não? São as duas coisas. Quando há de fato a tolice, que é escárnio, não devemos responder. Mas quando há a tolice, que é ignorância, devemos responder. E por que Provérbios faz isso? Através dessas expressões enigmáticas, para produzir sabedoria, não apenas ciência, mas sapiência. Portanto, a convocação para a educação pactual pressupõe efetivamente, meus irmãos, dar a devida obediência a Deus, e ela tem um interesse não meramente científico, mas também ético. Ela tem os dois interesses: conhecer o Senhor, a sua vontade, e expressar isso em cada uma das nossas vidas. Agora, ele passa a falar a respeito dos responsáveis. Quem é o responsável pela educação pactual? O que ouvimos, primeira pessoa do plural, nós. E aprendemos o que nossos pais nos contaram. Não o esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ao longo das Escrituras, meus irmãos, o que nós vemos é a responsabilização dos pais quanto à educação pactual. Parece óbvio, mas como é difícil praticar isto, ser consistente com esta verdade. Meus irmãos, por que Deus assim estabelece que os pais sejam responsáveis pela educação dos filhos? É porque, de fato, irmãos, a concepção bíblica acerca da infância pressupõe a tutela dos pais. Nós temos, por exemplo, a tradição do bar mitzvah no judaísmo, onde o jovem é inserido no contexto da vida social. E o que nós vemos nas Escrituras, por exemplo, quando Deus institui a Páscoa, é de que os pais estejam orientando os filhos. É que os pais assumam esta responsabilidade. Pois não há maturidade intelectual e ética no coração de uma criança
Coração este que as Escrituras dizem que a estultícia está conectada, ligada. Então, a concepção da infância bíblica não tem absolutamente nada a ver com uma visão da criança inocente. Às vezes as pessoas pegam um bebê e dizem: que gracinha, que pacotinho de pecado. Na mais tenra infância, a criança já ataca o rostinho da mamãe e do papai. E ali mesmo você já pode disciplinar. Pode não. Mas você percebe que não precisa ensinar a criança a botar o dedo na tomada. Ela já tem uma inclinação ao mal feito. Então, irmãos, a responsabilidade dos pais para que os filhos, de fato, sejam do Senhor, é requerida por Deus, devido à concepção que Deus tem da infância. Então, esta é a convocação do Senhor, sucedida agora pela responsabilidade. Quem deve ser o dirigente? E, irmãos, o que nós estamos vendo, por exemplo, hoje em dia? Influenciados pelo metodismo evangélico. Aqui eu preciso dizer, é história. Irmãos, nós tivemos o movimento metodista no século XVIII, liderado por John Wesley, o braço arminiano, e George Whitefield, o braço calvinista na Inglaterra. E pouca gente sabe que o iluminismo também foi metodista. John Wesley defendia o livre pensar. E aquele que instituiu a escola bíblica dominical para crianças, o fez com base num pressuposto iluminista, arminiano. As crianças devem então ser educadas para participarem da vida civil. Ora, quem estabeleceu esse pressuposto de remover a criança do ambiente privado, doméstico, precocemente, para instruí-la acerca do que é importante, dos valores, é, obviamente, Jean-Jacques Rousseau. E você sabe que o Wesley, defendendo o arminianismo, tinha uma visão da criança diferente da nossa. Pastor, então não tem que ter aula de escola dominical para criança? Olha, irmão, se de fato os nossos pais estão entendendo que a escola dominical é terceirização da sua responsabilidade, pastor Jailson, complicou. É de fato, meus irmãos, a escola dominical e as escolas cristãs um desdobramento do sacerdócio universal dos crentes, dos dons que Deus nos deu para agenciarmos a família cristã. Mas no momento em que ela se torna um fim em si mesmo, aí sim há um desvirtuamento daquilo que a Escritura estabelece, meus irmãos. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade. Não quer dizer que os pais podem assumir todas as implicações de uma educação de alta qualidade, do ponto de vista bíblico e do conhecimento geral. No entanto, deve haver este esforço ingente da parte da família de dar aos filhos todos os meios adequados para uma educação abençoada. Então, não saia daqui hoje pensando que você vai dizer para a igreja ou para a escola cristã que é responsabilidade deles produzir um estudo de alta qualidade, uma formação teológica excelente. De fato, isso é muito bom, é importante. Nós temos bons professores de escola dominical, irmãs, mas a responsabilidade maior desta obra é dos pais. E por favor, irmãs da escola dominical, professores, homens e mulheres, não assumam a responsabilidade que é dos pais. Conte aos presbíteros as dificuldades que vocês estão tendo e talvez juntos nós vamos trabalhar com esta família. Porque Deus, irmãos, não trata com criança. Deus trata com os responsáveis. É por isso que Eva pecou, mas Deus chamou quem na conversa?
O povo de Israel pecava, mas Deus chamava quem na conversa? Os sacerdotes, os cabeças das famílias de Israel. Chamou Adão para conversar. Então, o erro crasso de quem é presbítero e professor de escola dominical é querer confrontar os filhos dos crentes. É preciso antes confrontar os pais. E aí vocês segurem aí. Porque a disciplina de Deus é uma bênção. Aí você é filho. Depois nós temos o método. O método que Deus se serve. E aqui está claro, meus irmãos, que há uma transmissão deste conhecimento pela via narrativa. O que ouvimos e aprendemos. O hebraico, meus irmãos, tem algo importante quanto aos verbos. Quando nós lemos aqui, é óbvio que existe essa inclinação a nós pensarmos que está se tratando de algo passado. O que ouvimos e aprendemos, algo que aconteceu no passado. Mas a ênfase do hebraico não é essa. Quando você lê a escritura do Antigo Testamento sob esta perspectiva, a sua leitura vai mudar sensivelmente. O que ouvimos é no sentido de que a ação está sendo enfatizada, em detrimento do tempo dela. O que ouvimos, o que aprendemos. Então, irmãos, inevitavelmente os pais negligenciarão a educação pactual se eles não experimentaram esta educação. Se eles não estiveram sob o impacto desta educação. Ah, meus irmãos, eu queria ter uma máquina do tempo e ser levado à era vitoriana da igreja da Inglaterra. Spurgeon pregando. E quase Londres inteira parada para aguardar o dia do Senhor. Quando nós vemos as notícias, os jornalistas falando dessa era como uma era retrógrada, de obscuridade, é porque eles estão contra o que aconteceu lá, em termos cristãos. J.C. Ryle pregando. Bons tempos. E é por isso, irmãos, que nós vemos o Império Britânico, a força do Império Britânico, que nos contaram os marxistas, que é fruto da exploração opressora do capitalismo, na verdade foi a bênção de Deus sobre a humanidade. Se você está interessado em entender isso, compre o livro de Neil Ferguson, Império. Você vai ver da boca de um ímpio o que ele reconhece que o cristianismo fez pela Inglaterra. Fica aí a dica. Porque, irmãos, eles foram impactados. Gerações se sucederam na Inglaterra. Assim também nós poderíamos citar o caso dos Estados Unidos da América, da Coreia. Gerações se sucederam porque eles foram efetivamente impactados pela educação dos seus pais. O que o papai e a mamãe falam, de fato eles estão vivendo, eles experimentam esta realidade. Há uma confiança na transmissão e absorção do conhecimento. Por isso, a narrativa. É preciso, meus irmãos, que nós aqui venhamos a dar um passo atrás. Porque a nossa sabedoria é loucura diante de Deus. E essa carga imagética que querem nos impor é debilitante para a inteligência. A ênfase das Escrituras é por uma cultura auditiva. Ei, você já percebeu isto? E nós achamos assim, não, mas na verdade, o poder da comunicação. Sim, meus irmãos, não estou demonizando o uso das imagens, mas eu estou dizendo a ênfase que devemos dar à narrativa. É preciso que nós de fato estejamos com os nossos filhos ao pé da cama, contando-lhes histórias bíblicas, narrando. Este é o método por excelência de Deus. É por isso, irmãos, que gerações inteiras de homens poderosos, advindos do cristianismo,
e que exerceram grande influência intelectual sobre o mundo, foram homens que foram educados assim. Não quer dizer que o método em si narrativo, ele possa produzir inteligências superiores. Mas é certo, meus irmãos, quando os nossos filhos são impactados pelo vocabulário das Escrituras, que não é um vocabulário chulo, quando são impactados pelas histórias, em crianças, o papai já contou a saga do povo de Israel, quando eles cruzaram o mar vermelho, quando Deus abriu aquele mar. Você já imaginou você passando por ali, de pé enxuto, na terra seca? Você já imaginou aquelas crianças israelitas? Você sabe como criança é arteira, não é? Quem sabe elas começaram a passar o dedinho nas colunas de água, brincando. Papai, a água não cai. Eu não sei. Mas a imaginação, irmãos, é importante para as crianças. Isso definirá, como nós bem sabemos, do 0 aos 7 anos, a formação cerebral, mental, melhor dizendo. É definida de 0 a 7 anos, 0 a 8 anos. O que você vai ser, burro ou inteligente, vai ser definido nesse tempo. Pais, corram, corram! Porque você pode estar negligenciando a educação dos seus filhos, e eles, além de infiéis, serão tolos. Narrem as histórias bíblicas, contem a respeito de toda a ação divina, narrando. Este é o método de Deus, e é um método geracional. Deus não tem um compromisso apenas, meus irmãos, com aqueles que estão entre nós, mas também com gerações. Esta é a aliança de Deus. Deus tem um compromisso, meus irmãos, de semear o evangelho e fazer a igreja crescer, dando-nos uma prole extensa e abençoada. Infelizmente nós já capturamos as ideias eugenistas daqueles que nos cercam, e ter filho hoje é problema. É problema. Então, a igreja não tem nem sequer, a igreja presbiteriana do Brasil, meus irmãos, não tem nem sequer crescimento vegetativo. Isso é mundanismo na igreja, irmãos. As nossas irmãs estão vendo como algo vergonhoso terem seus ventres crianças, filhos da aliança. Pastor, por que o senhor não tem 6 filhos? Isso é outra história, depois eu conto. Se eu pudesse, eu teria. 4, né, amor? 4. Porque é bênção. É bênção de Deus. Por que, irmãos, o Brasil está atravessando uma crise previdenciária no país? Primeiro, porque já terceirizou a responsabilidade da família sobre os mais velhos. Então isso aconteceu lá na Alemanha, onde a diaconia luterana se transformou no welfare state, o estado de bem-estar social. Então esse já é um erro. Quem cuida dos velhinhos da igreja é a igreja e a família. Não é a previdência. Ah, é errado ter previdência, pastor? Não, meu filho, calma. Estou dizendo a responsabilidade. Mas também, meus irmãos, porque não há um comprometimento geracional entre nós. E um dos fatos que mostram a decadência do nosso país é, de fato, que as famílias não estão tendo filhos. Então não há uma geração para cuidar da próxima. E a que existe agora não quer saber dos outros, ela está preocupada com ela. E isso, meus irmãos, infelizmente na igreja. Mas o método de Deus é narrativo e geracional. Estamos preocupados com aqueles que virão. Depois o salmista nos fala quanto ao conteúdo propriamente desta educação pactual. O que deve ser transmitido? Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Aqui está então o resumo da educação pactual. É preciso narrar, meus irmãos, os feitos salvíficos do Senhor.
E a responsabilidade de nós cristãos, que estamos depois da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, é lhes falar da vinda do Filho de Deus ao mundo. É preciso pregar o Evangelho aos nossos filhos. É preciso falar que Deus, o Deus abscônditos, o Deus invisível, o Deus misterioso, que não é tangível, mas é sentido como se fosse o vento, se fez carne, com voz, sotaque aramaico, e nasceu cheio de graça e verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. E, irmãos, há uma bênção maravilhosa. Quando eu falo para o meu filho assim: Deus subsiste em 3 pessoas distintas, e há uma só essência. É um conceito abstrato, sofisticado, que podemos descrever, mas jamais penetrar as profundezas deste grande mistério. Mas quando nós falamos do Deus a quem servimos, nós resolvemos um problema filosófico, meus irmãos, de eras. O uno e o múltiplo. A realidade, afinal, é sem sentido, é despedaçada, são partes e partes e partes que não tem nada a ver com um todo? Ou ela é um grande todo, definido por alguém? Ou é um sistema em si mesmo, que caminha por algum lugar que nós não sabemos aonde? Afinal, a realidade é una ou é múltipla? A Trindade resolve. São as duas coisas. Porque Deus é uno e múltiplo. E então a capacidade de abstração dos nossos filhos, meus irmãos, é decisivamente elevada. O efeito da Trindade sobre as artes, a ciência, é algo que, se eu pudesse, eu escreveria. É maravilhoso. Mas fica a dica aí. Dorothy Sayers, A Mente do Criador, para você ler e depois conversar com seus filhos sobre o livro. Compre. Alguém bem melhor do que eu já escreveu. Então, o que temos que passar para os nossos filhos é toda a história redentiva. Eles precisam conhecer para que não cometam os mesmos erros que nós cometemos. Aqui então, meus irmãos, estamos falando de franqueza na hora da educação pactual. Sabe como é pregar o Evangelho para os nossos filhos? Ah, irmãos, os nossos filhos são sagazes para perceberem as nossas inconsistências, não é verdade? Papai disse para não enfiar a mão no nariz, mas eu peguei ele fazendo isso. Não é assim? Papai disse para guardar o sapato no lugar, mas ele chegou e deixou o chulé na sala. E isso vai criando um sistema de coisas aí na cabecinha da criança. A educação, meus irmãos, do pacto, leva em conta os nossos pecados. Nós temos que dizer para os nossos filhos que, assim como eles, somos pecadores e estamos trabalhando para viver debaixo da graça de Deus, com diligência. Os meus filhos são os meus grandes amigos na minha caminhada cristã, e eles precisam saber que, assim como o povo de Israel, a igreja do Senhor Jesus e a nossa geração, estamos muitas vezes cometendo pecados que agridem a santidade de Deus. Nós precisamos usar de franqueza. Ah, meus irmãos, a abordagem apologética de Francis Schaeffer é de fato a que devemos ter com os nossos filhos. Nós não devemos nos colocar como marcianos que vieram ao mundo para dizer aos homens que eles são grandes pecadores. Sim, irmãos, nós devemos ter vidas santas. Eu não estou dizendo para termos uma vida libertina, mas precisamos ter esta franqueza e abrir os nossos corações, inclusive para os ímpios. Somos miseráveis
em busca de pão, dizendo a miseráveis: aonde tem pão? Richard Baxter. É a frase do irmão puritano. E esta empáfia, esta arrogância, é que os nossos filhos percebem, este moralismo fajuto, é que fez, meus irmãos, a geração de cristãos da década de 60 nos Estados Unidos se revoltarem contra os seus pais. O hipismo surgiu pela inconsistência de uma geração cristã moralista da década de 50 nos Estados Unidos, quando os filhos perguntavam para os pais: por que vestir saia, papai? Por que o homem tem que vestir calça? Por que nós não podemos ouvir Foxtrot? Não podemos ouvir Chuck Berry? Meu filho, porque isso é do demônio. Porque isso é coisa mundana. E aí o que aconteceu? Eles foram ouvir rock and roll, que é uma expressão sexual que fala da perversidade dos casais que ouviam esse tipo de música no banco de trás do carro. E eu não preciso mais dizer nada, porque você já sabe do que eu estou falando. E você vê a miséria que hoje é os Estados Unidos da América. Afluente, muito dinheiro. E quem disse que o liberalismo é a solução de tudo? Quem dera os Estados Unidos fosse pobre como os colonos ingleses que foram para lá, naquela época. Mas produzir uma geração de gente piedosa. Ao passo que agora, meus irmãos, tem tudo, são opulentos e vazios do Senhor. E a razão é por uma educação moralista que não deu de fato os fundamentos da fé e uma cosmovisão cristã autêntica. Agora nós vamos falar sobre o objetivo da educação pactual, o propósito dela. O versículo de número 8 nos fala a respeito deste propósito. O versículo de número 7 e 8. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Se inverter aqui os versículos, vai dar justiça própria. Mas os versículos estão na posição em que estão para compreendermos o Evangelho. A educação pactual, meus irmãos, não é para produzir a educação dos Samitiba. Não é para produzir a educação moralista. Irmãs, eu sei que de fato os nossos filhos terem certos tipos de condutas nos desagradam muito. Estamos conversando com alguma pessoa da igreja, e aí vem o filho passando na frente assim, do pai, da mãe e da pessoa que está conversando. Fique sentado lá que nós estamos falando coisa séria aqui. E aí nós nos incomodamos. Nós nos incomodamos com a falta de banho dos nossos filhos, a falta de horário deles, a preguiça de arrumar a cama, a preguiça de ter uma disciplina para os seus estudos, a falta de compromisso com os estudos. Irmãos queridos, de fato nós devemos ter uma educação disciplinadora, mas quando perdemos de vista a dimensão do Evangelho, certamente vamos produzir fariseuzinhos. Eu sei que a cozinha, quando está amontoada, lhe preocupa. Eu sei que apresentar algo para a igreja também tira o seu sono. Mas minha irmã e meu irmão, não existe nada mais importante do que apresentar o Evangelho a todo instante, andando pelo caminho, falando no caminho para o seu filho. É urgente, é preciso inculcar. E não há como fazer isso senão sistematicamente, todos os dias, a toda hora. Aproveitando cada oportunidade para falar do Evangelho. E como é, pastor, falar do Evangelho para as nossas crianças? Primeiro você entra com a lei. A criança precisa se sentir sufocada
Então, quando, por exemplo, ela comete um ato delitoso contra a lei do Senhor, foi por isso que eu tive mais paciência com a Mariana. Certa feita a Mariana pegou e puxou a cortina, e eu bati na menina de 3 anos de idade como um cachorro. De fato ela fez uma coisa feia, mas depois eu fui ver, meus irmãos, que a mentira lá em casa tinha que ser rigorosamente disciplinada. A vara come com o mentiroso lá em casa. Os meus filhos são meus amigos, eles não podem mentir para mim, muito menos para o Senhor. Mas você já viu como nós invertemos as coisas? Então você precisa falar da lei para o seu filho, mostrar a ele, para que ele tenha pleno conhecimento acerca da vontade de Deus. E aí você disciplina. Ah, pastor, tem que ser com um instrumento para a criança não associar a palmada a você. Bobagem. Pode bater com a mão, pode bater com a vara. Disciplina. Aí a criança vai chorar. Ah, pai, mãe. Viu, meu filho, que você, as consequências do seu pecado, como que você errou. Agora senta aqui no colinho do papai. Papai te ama. Beija. E aí você fala do Evangelho. Meu filho, nós não temos força. O Senhor é poderoso para lhe ajudar. Ele não vai lhe abandonar. Ele tem um compromisso com o papai e, consequentemente, com os filhos da aliança. Tem promessas para a sua vida. Deixa o papai ler aqui para você. Salmo 126, Salmo 127. Papai, Deus me perdoa. Claro, meu filho. Mas ele disciplina quem ele ama. É por isso que você sofreu esse processo de disciplina. Agora você tem que colocar sua confiança, não na educação do papai. Você tem que deixar de pecar, não porque você ama mais o papai. Você tem que amar mais a Cristo. Irmãos, porque a educação pactual visa pôr a confiança em Deus. Não no esforço próprio da criança, não no ambiente cordato da casa, não na igreja perfeita, mas em Deus. Eu vou dizer aqui uma coisa para os pais. Pergunte e não tenha medo de ouvir a resposta. Porque alguém já disse que filho dos outros, filho meu, é bipolar. Dos outros é endemoniado. Então, irmãos, pergunte para os irmãos da igreja, sem medo de ter a resposta. Minha irmã, eu preciso saber, o meu filho finge? O meu filho, ele tem uma dupla personalidade? Como que ele é aqui na igreja? Como que ele tem sido na escola? Porque o que, via de regra, nós vemos como reação dos pais? Não, eu confio no meu filho. É bom que nós confiemos nos nossos filhos, eles percebam a nossa confiança. Mas jamais a nossa conivência com o pecado deles. Então seja honesto, queira saber. Não fique sendo iludido, porque a criança sabe fazer isso. Isso vale também para os nossos janotas, se é que existem aqui alguns entre nós. Os jovens que ainda estão sob a tutela dos seus pais, devem, de fato, ter os seus pais como grandes amigos. Contem tudo para eles. Problemas na área sexual. Ai, pastor, eu tenho vergonha de falar. Então faz uma coisa, chama a esposa, ela faz um pré-contato, e você vai tratar o assunto, porque você, homem, é o líder da casa. Então não se acovarde. Trate sobre tudo, porque Provérbios trata sobre tudo. E o versículo 8, então, meus irmãos,
faz uma abordagem, se o versículo 7 faz uma abordagem positiva, o 8 a negativa, para que os nossos filhos não cometam os mesmos erros. Quer dizer, é na medida em que eles confiam no Senhor, que efetivamente terão graça para viverem vidas contrárias aos seus pais, e não seguirem na mesma escrita. Que o Senhor Deus, na sua infinita graça, meus irmãos, nos abençoe. Nós temos da parte dele esse instrumento poderoso, a educação pactual, de acordo com a sua palavra, para transmitir. Somos convocados a ela. Deus nos deu o método narrativo por excelência para contarmos os feitos do Senhor. E adiante na palestra eu falarei como nós podemos correlacionar esses feitos do Senhor com as outras áreas do conhecimento, para que os irmãos percebam a abrangência dessa educação pactual. Mas por agora fica claro que a base, o centro dela, é a lei do Senhor, os feitos do Senhor, a morte e ressurreição de Jesus Cristo e tantos outros feitos gloriosos do Senhor Deus. Temos que ter convicção daquilo que Deus fez por nós, para que de fato tenhamos condições de passar aos nossos filhos, tendo entendimento sobre o conteúdo, para que de fato apontemos para Cristo Jesus. Eu quero terminando, lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Versículo de número 34. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A educação pactual que nós aprendemos do Salmo 78 se cumpre plenamente em Cristo. Ele é o nosso profeta e é Ele quem nos conduz na educação pactual. Contemos com Ele, cantemos a Ele nesta hora. Eu passo a palavra ao reverendo Jailson.